Bem-vindo ao canal Luz e Verdade. Olá, seja bem-vindo ao canal Luz e Verdade. Sou Walter Neri, fundador do canal Luz e Verdade, do Facebook Luz e Verdade e blog Luz e Verdade. Sou adventista, como já falei outras vezes no vídeo, e eu trouxe hoje para vocês um presente, né? É o livro do ano que a Igreja Adventista está entregando, esse livro aqui, tá? A letra está invertida, depois eu coloco direitinho a imagem aí para vocês verem. Esse livro fala da volta de Cristo, a brevidade, inclusive, que está marcada a contagem regressiva. Nós estamos muito próximo da volta de Cristo, pelas profecias que nós já lemos, que acho que quem acompanha os adventistas já sabe que nós estamos pregando, como a palavra adventista significa advento, quer dizer, no aguardo da volta de Cristo. Então a gente está aumentando mais a pregação, mostrando que Cristo está voltando. Vem buscar, ele volta para aqueles que aceitaram a Cristo, né? Aceitaram o sacrifício dele na cruz e aceitaram as leis do nosso Deus Pai, que é por causa dessas leis é que o mundo está sendo julgado. Bom, eu vou fazer uma série de vídeos, tá? Esse livro tem 12 capítulos, eu vou fazer 12 vídeos, cada vídeo falando de um capítulo. No caso, eu vou fazer provavelmente a voz, eu vou usar uma IA, porque a minha voz é muito rouca, para poder ficar mais clara a explicação. Colocar umas fotos nos vídeos também mostrando o que está sendo dito no livro. Esse livro foi feito por esse pastor aqui, ó, Alejandro Burlon. Esse é o Alejandro Burlon. Ele é um pastor muito já aposentado nessa igreja, mas que continua pregando e continua falando sobre Cristo. E então, ele que fez esse livro, ele fez um resumo de várias partes da profecia, falando sobre a volta de Cristo, mostrando capítulos da Bíblia, mostrando o que a Bíblia fala sobre a volta de Cristo. E eu vou fazer então esses 12 vídeos. E eu gostaria que as pessoas que assistissem dessem opinião do que achou do vídeo. E se entenderam, ou se precisa de alguma explicação melhor, ou talvez tenha uma opinião diferente, não tem problema. A gente não está aqui para empurrar a goela abaixo, que a pessoa tem que aceitar o que está sendo dito. Mas como estão falando da Bíblia e mostrando a volta de Cristo e a brevidade disso, então isso é um certo alerta, tá bom? Bom, fico no aguardo de um retorno de vocês sobre o que vocês acharam dos vídeos. Então eu vou fazer um vídeo por semana, tá? Esse aqui é só uma introdução para mostrar o que eu vou fazer, que é um presente que eu estou dando para o canal. E a partir do primeiro vídeo, então, gostaria que vocês dessem opinião. Muito obrigado. Até. Contagem regressiva. Amanhecer de um novo tempo diante dos nossos olhos, multiplicam-se os sinais de que algo surpreendente está prestes a acontecer. O mundo parece estar à beira de um colapso. Graves crises abalam até as nações mais prósperas. A natureza pede socorro. Guerras fazem o planeta sangrar. E o que antes parecia tão seguro desvanece em instantes. Na esfera pessoal, os relacionamentos se tornam cada vez mais tóxicos e descartáveis. O estresse, a ansiedade e as preocupações sufocam a rotina. A vida se transformou em uma luta diária pela sobrevivência. É por isso que, nesse cenário, muitas pessoas não veem mais sentido em sua jornada existencial. Se o seu desejo é entender essa realidade complexa e se preparar para enfrentá-la, neste livro chegou o momento certo. Você descobrirá que, por meio da Bíblia no Apocalipse, que significa revelação, o que está por trás de tudo isso e qual será o seu incrível desfecho. O relógio deste mundo se aproxima da meia-noite e precisamos estar prontos para o que vai ocorrer. Leia o livro e assista aos vídeos e não se atrase para o maior evento da história. O livro foi escrito pelo pastor Alejandro Burlon, que nasceu no Peru, mas trabalhou por mais de 35 anos no Brasil. É autor de 34 livros e de centenas de artigos publicados em vários idiomas. Viaja pelo mundo inteiro apresentando seminários e dirigindo campanhas de evangelismo. A revelação divina. Se você perguntar às pessoas, verá que a maioria delas relaciona o Apocalipse a tragédias, pragas e destruição, fim do mundo e mistérios incompreensíveis. Mas o que diz o próprio livro? Veja sua frase inicial. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Apocalipse 1:1. O Apocalipse é uma revelação. Não se trata de coisas misteriosas. Por meio dele, Deus quer apresentar algo muito importante para os seres humanos. Algo que em breve deve acontecer. Algo de consequências eternas.
para pessoas, famílias e nações. É a resposta divina para a humanidade confusa e desorientada diante de tantos desafios. Mas como entendê-lo sem sermos vítimas do fanatismo? Qual é a mensagem do Apocalipse para nós hoje? O contexto histórico. Para entender o Apocalipse, é preciso conhecer seu contexto histórico. Quem o escreveu? Para quem foi destinado? Qual era o cenário político, social e religioso do mundo na época em que foi redigido? Não se pode realizar um estudo sério do Apocalipse sem conhecer esses detalhes. No que se refere à autoria, a maior parte das fontes históricas sobre o livro, bem como as evidências internas, indica que João, o discípulo de Jesus, foi seu autor. Na época em que o livro foi escrito, João era o único dos discípulos de Cristo ainda vivo. Ele era tão conhecido nas igrejas de seu tempo que não precisava assinar mais do que João, servo de Jesus Cristo. Nessa época, Roma dominava o mundo político e o culto ao imperador era obrigatório. Todos deveriam adorá-lo. A razão desse culto era simples. O Império Romano era formado por um quadro heterogêneo de pessoas, com diferentes culturas e línguas. O que fazer para conservar a unidade dentro de tanta diversidade? A história prova que não existe melhor fator de homogeneidade do que uma religião comum a todos. O problema era que nenhuma religião ou deus local poderiam ser facilmente aceitos em todos os lugares. Havia, porém, uma figura conhecida e temida no mundo político, o imperador. Sua autoridade transcendia fronteiras. Por que não tornar o imperador uma forma de divindade? Negar a adorá-lo não era apenas um ato de religiosidade, mas uma demonstração de insubordinação política. Se alguém se negasse a queimar incenso diante do busto do imperador, não era considerado apenas ateu, mas tido também como rebelde, desleal e subversivo. Os cristãos conservavam um princípio: adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Mateus 4:10. Como poderiam adorar um ser humano que atribuía a si mesmo prerrogativas divinas? Foi por causa dessa atitude que os cristãos começaram a ser perseguidos e assassinados. Entre todos os imperadores, Domiciano pode ser considerado um dos mais cruéis e perversos. Ele procurou estabelecer um governo absoluto e promoveu sua divindade por meio de holocaustos públicos. Negando-se a tomar parte disso, os cristãos eram duramente perseguidos pelas autoridades e martirizados. O próprio João foi levado a Roma para ser julgado por causa de sua fé. Lá, o antigo filho do trovão, transformado pela graça divina no discípulo do amor, defendeu sua fé e deu testemunho de sua lealdade a Cristo. Seus argumentos foram contundentes. O imperador Domiciano, cheio de ira, mandou que jogassem o apóstolo em um caldeirão de óleo fervente, mas o Senhor preservou a vida de seu servo. Mais tarde, por decreto imperial, João foi enviado à ilha de Patmos, no arquipélago Decaneso, perto do litoral da atual Turquia. Os criminosos eram enviados para lá a fim de morrer, como vítimas de trabalhos forçados. Nessa ilha solitária, por volta do ano 95-96 da era cristã, tudo aconteceu. E João foi tomado em visão e levado às cortes celestiais. De lá pôde ver o desenrolar da história, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Apocalipse 1:19. O Senhor deu a João a mensagem do Apocalipse porque seu povo precisava entender o presente e o futuro. Será que Jesus tinha esquecido seus servos? Porque os maus prosperavam enquanto os fiéis eram perseguidos e mortos. Já haviam se passado mais de 70 anos. E Cristo ainda não tinha voltado. Como conseguiriam enfrentar o Império Romano, ao qual ninguém podia resistir? Os seguidores de Jesus viviam em uma encruzilhada: César ou Cristo. Um aparente mistério. O Apocalipse foi escrito justamente para alimentar a esperança dos filhos de Deus, para lhes explicar o porquê da aparente tardança e para lhes mostrar o desenrolar da história desde os dias de João até o fim dos tempos. Mas, se Deus queria explicar o presente e o futuro a seus filhos, porque transmitiu a mensagem do Apocalipse por meio de tantas figuras e símbolos? Se o Apocalipse é uma revelação importante, se tem a ver com as verdades eternas e o destino final da humanidade, porque tanto mistério, Deus não podia ter dado sua mensagem de maneira mais clara. Sim, podia. Mas lembre-se de que, quando João escreveu o Apocalipse, a igreja estava sendo perseguida pelo poder político de Roma. A mensagem do livro apresentava a queda do império. Você já pensou no que aconteceria com a igreja se os líderes romanos pudessem entender o conteúdo da revelação?
Além disso, o Apocalipse também fala a respeito do Anticristo e de como as forças ocultas do mal tentam, ao longo da história, destruir a palavra de Deus. Já imaginou o que aconteceria se todas as pessoas comprometidas com o Anticristo pudessem entender essa mensagem? Apesar disso, não se engane. Diferentemente das ideias abstratas, que podem ser compreendidas somente por uma elite intelectual, os símbolos apocalípticos constituem uma linguagem acessível a todos. O conflito cósmico e você. O livro do Apocalipse é a revelação urgente de algo que você precisa saber, algo que envolve vida ou morte, salvação ou perdição. De fato, existe um conflito cósmico que envolve os seres humanos, e você não pode ficar alheio a ele. É uma luta de consequências eternas. É a batalha para conquistar a mente e o coração das pessoas. Esse conflito está se aproximando de sua etapa final, e é importantíssimo que você conheça a verdade revelada para este tempo. O que você achou do vídeo? Deixe sua opinião na linha de comentários abaixo. E obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.